Em meio às notícias sobre a renomeação do Pentágono para Ministério da Guerra, surge outra notícia realmente urgente, que mostra que Donald Trump está reestruturando completamente os Estados Unidos da América para uma base militar. Como foi na época da Segunda Guerra Mundial, a Casa Branca decidiu revisar o regime de controle sobre tecnologias de mísseis para liberar a exportação de drones de ataque pesados e potentes para a Europa Oriental e países do Golfo Pérsico. Em primeiro lugar, trata-se de aparelhos da classe Enki 9B e seus análogos, que, devido às regras do regime de controle de tecnologias de mísseis, até agora eram vendidos a alguns com restrições ou não eram vendidos de forma alguma. No geral, os Estados Unidos da América mantiveram seus drones pesados em semi-segredo por anos e apenas o exército americano os utilizava. E agora, os Estados Unidos da América estão prontos para expandir significativamente a lista de armas que a América está disposta a transferir para seus parceiros e aliados. Essa notícia passou despercebida pelo segmento russo, mas é importante diante das notícias recentes. Vamos discutir juntos. Meu nome é Alexei Peti, hoje é 5 de setembro, vamos falar de tudo em ordem antes de começar. Quero destacar que neste canal do YouTube, todos os dias, saem várias matérias de notícias frescas e, o que é muito importante, análises para que você fique por dentro de absolutamente todas as novidades. Por isso, recomendo que você se inscreva neste canal do YouTube e deixe um like neste vídeo. Além disso, convido você a se inscrever no meu canal do Telegram Peti News. O link está na descrição deste vídeo. Então, para entender todo o peso dessa notícia, precisamos lembrar da antiga divisão desse regime de controle sobre tecnologias de mísseis. Tudo o que se enquadra na categoria 1, ou seja, alcance superior a 300 km e carga útil acima de 500 kg, geralmente não é destinado à exportação. Essa era uma regra rígida para os Estados Unidos. Se algo era transferido para terceiros países, era com restrições ou sob total controle dos americanos. Esta arma é exclusiva do exército dos Estados Unidos. E essa notícia aparece enquanto há declarações sobre os Estados Unidos da América. Ao contrário, estariam reduzindo o financiamento de programas na Europa Oriental. Na edição passada, expliquei por que não vale a pena entrar em pânico com essa notícia. Não vou me repetir, sugiro que você acesse meu canal no YouTube e assista a edição anterior. Mas vamos voltar ao regime de controle de tecnologia de mísseis. Regime de controle de tecnologia de mísseis. Em 2020, os Estados Unidos da América tentaram contornar essa situação com nova interpretação, mas agora, segundo publicações, é algo mais rigoroso. Na decisão política de colocar esses drones pesados nos trilhos da exportação sem as antigas restrições. Por exemplo, o Wall Street Journal hoje complementa o quadro assim: o tema da revisão do regime de controle de tecnologia de mísseis foi incluído no próximo pacote de decisões sobre a exportação de armamentos. Os destinatários são aliados na Europa Oriental e compradores-chave no Golfo Pérsico. O sentido aqui é muito simples, ou seja, acelerar os negócios e, o que é muito importante, vincular parceiros e aliados ao ecossistema americano de inteligência, comunicação e defesa antiaérea. E isso também é importante. Afinal, os Estados Unidos da América já propõem enviar o exército da Arábia Saudita como forças de paz para a Ucrânia, aos quais estão prontos para vender seus drones pesados. E vou falar disso no próximo episódio. Mais uma vez, ative o sininho para não perder. Agora, quem exatamente e para quê? Na Europa, os candidatos óbvios para a compra de drones pesados americanos são a Polônia, a Romênia, os países bálticos e a Tchequia. No Oriente Médio, são a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que nos últimos anos foram obrigados a comprar drones pesados chineses Winglong. Isso ocorreu porque os americanos, como o Reaper, estavam sob o bloqueio do regime de controle de tecnologia de mísseis. Regime de controle de tecnologia de mísseis. E aqui o motivo de Washington é transparente: fechar o mercado por meio de uma decisão política, ao mesmo tempo em que aumenta a compatibilidade dos aliados com as redes americanas. E nessas redes estão incluídos satélites, canais de comunicação e softwares de direcionamento. Ou seja, os americanos estão prontos para vender mais do que um drone. Pesado, sim, é sério, mas tudo é conectado a ele, toda a comunicação, satélites, defesa antiaérea e assim por diante. Por isso mesmo, continuação. Aqui está, o Wall Street Journal destaca:
Exportação de drones, troca de inteligência e nova regra de escolta fazem parte de um só pacote. Simplificando, os Estados Unidos da América buscam equipar seus parceiros especificamente com armas americanas, para estabelecer uma conexão clara e, o que é importante, compatibilidade. O que tudo isso traz para a Ucrânia? Bem, em primeiro lugar, se drones pesados forem enviados para a Polônia e Romênia sem os atrasos anteriores. Assim, toda a cadeia inteligência, vigilância e reconhecimento, ou seja, inteligência, vigilância e reconhecimento no flanco leste da OTAN, ficará muito mais densa. Isso se traduz diretamente em ver mais rápido, interceptar mais rápido. Isso representa a economia real para as defesas aéreas ucranianas em mísseis e drones. Em segundo lugar, por mais estranho que pareça, surgirá uma janela para os chamados esquemas cinzentos. Isso também beneficia a Ucrânia. Vou explicar. Os países compradores adquirem plataformas americanas e depois assinam um acordo bilateral de troca de fluxos de dados com Kiev. E aqui não é preciso fantasiar. Nos últimos 2 anos, muitos programas de radares e guerra eletrônica em terra têm funcionado exatamente assim. Parceiros europeus usavam tecnologias americanas para reconhecimento e repassavam os dados às forças armadas da Ucrânia. Em terceiro lugar, destaca-se o reforço da estrutura aérea da futura missão militar europeia na Ucrânia, tema discutido ontem por Macron e Zelensky, em Paris. Inclui o treinamento de operadores e técnicos, podendo ser transferido para a Ucrânia se parte da frota estiver próxima e integrada a uma rede única. Além disso, isso é um sinal de que os Estados Unidos da América, afinal de contas, estão assumindo a responsabilidade pela proteção do espaço aéreo sobre a Ucrânia. Não é só uma decisão. De novo, para quem vendem esses drones pesados? Para os países da Europa Oriental e para os países do Golfo Pérsico. Nos concentramos nos países da Europa Oriental, já que os do Golfo Pérsico enfrentam o Irã. Mas os países da Europa Oriental são justamente a base sobre a qual estarão todas as chamadas forças de paz. Para a Ucrânia após o estabelecimento do cessar-fogo. Agora, o outro lado dessa história. Porque o regime de controle de tecnologia de mísseis, não é um tratado das Nações Unidas. É como um clube com regras, mas sair desse clube ou reinterpretar agressivamente essas regras mina a própria ideia de controle da proliferação desses vetores pesados. E os Estados Unidos da América não são pioneiros aqui, sejamos honestos, os concorrentes dos Estados Unidos da América já estão nesse campo há bastante tempo e de forma bastante séria. A Turquia com seus drones Akanse, a China com os drones Winglung e CH-5. O Irã está há tempos na zona cinzenta, fornecendo Shaheds à Rússia. A manobra de Washington provavelmente provocará fornecimentos espelhados de Pequim e Ankara para terceiros países. O risco aqui não é abstrato, isso deve ser entendido. É importante lembrar que a China fortalece a transição para transações em moedas nacionais e amplia laços técnico-militares com vários países da Ásia e África, oferecendo a eles suas armas, como dizem, sem condições políticas. Não nos importamos se é democracia, se vocês têm ditadura, tirania, tanto faz para nós. O principal é expandir nosso poder. Nisso, os americanos estavam perdendo. E se os Estados Unidos da América removerem suas restrições, a China vai aumentar o nível de suas ofertas para não perder esse mercado. Vale notar que a revisão do controle sobre tecnologias de mísseis ocorre durante a aproximação entre Rússia e China e pedidos dos aliados dos Estados Unidos da América por drones pesados. A lógica é clara: se não formos nós a fornecer nossos drones, serão os chineses que o farão. Surge logo a dúvida: os Estados Unidos da América estão preparados para assumir obrigações de serviço, treinamento e fornecimento de dados? Vender o equipamento é só metade do trabalho. Sem integração à rede, vira só um brinquedo caro. O que Moscou vai dizer sobre tudo isso? Bem, publicamente tudo como sempre. Militarização da região e ameaça à paz. Na prática, isso significa tentar bloquear e substituir a navegação, atacar a infraestrutura de comunicações, aeródromos e pontos de manutenção de drones. É por isso que a discussão europeia sobre navegação de reserva e combate a bloqueadores, sobre a qual escrevem no contexto do incidente com o avião da Ursula von der Leyen, faz parte do quadro geral. Ou seja, sem navegação estável, qualquer drone se transforma em um risco caro. Resultado:
Se Trump realmente rompe esse regime de controle de tecnologias de mísseis por causa dos drones pesados, então é uma nova era para a exportação de armamentos. Menos burocracia, mais integração em rede. Para a Ucrânia, isso permite defesa aérea mais forte dos aliados, treinamento mais rápido e reparos no próprio território. Para a Europa, essa é uma história forçada e madura. Drones devem ser adquiridos, integrados à defesa aérea e guerra eletrônica, além de proteger a navegação e assegurar manutenção. Por fim, a revisão do controle sobre tecnologias de mísseis. Isso não é apenas um mercado, é uma maneira de vincular a Europa Oriental e o Golfo Pérsico ao ecossistema militar americano por pelo menos mais uma década. Mas a questão é se Washington terá engenharia e pessoal suficientes para sustentar toda essa rede. Mas se Trump der esse passo e ainda renomear o Ministério da Defesa para Ministério da Guerra, então parece que vai dar conta. Vou encerrar por aqui. Espero ter esclarecido esse assunto. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Se cuidem, até breve.